Olá para você mais uma vez, GM Pasto Conexão Rural começando, prazer ter sua companhia. E no programa de hoje você vai conhecer histórias inspiradoras de propriedades que passaram a adotar sistemas de produção mais intensivos. Isso mesmo, seja muito bem-vindo, né? Começando mais uma edição aqui do Conexão Rural. Inclusive, você vai conhecer a história da Fazenda Patrícia, que precisou, né, de mudar a estratégia lá da fazenda para se manter na atividade e tem se tornado aí uma referência na produção animal aqui na região de Camapuã, no Mato Grosso do Sul. Isso, Camapuã, que é a capital do bezerro de qualidade. Bom, e também nós vamos mostrar como o melhoramento genético na Fazenda Santa Teresa, lá no Mato Grosso, estado vizinho nosso aqui, nosso estado irmão, tem proporcionado uma pecuária de ciclo curto, que é o sonho de todo pecuarista. E ainda o caso da Fazenda Santa Laura, que implantou a integração lavoura-pecuária e vem conquistando aí bons índices na produção de soja e também na produção animal. Bom, e aí? A pergunta fica, o que todas essas propriedades têm em comum? Eu sei, eu acho que você também já imaginou, né? É claro, né? Tecnologia e sementes aqui da Germipasto. Procedência, qualidade, tudo isso faz diferença na hora de você implantar aí o seu sistema produtivo. Então o programa de hoje começa trazendo para você essas histórias que são inspiradoras, mas desde já também nosso telefone está à sua disposição. Isso mesmo, 67-3389-6700, inclusive aqui no programa. Daqui a pouco você vai ter a oportunidade de ter essas tecnologias, né, semente, semeadora elétrica, através do nosso balcão de vendas. Isso, então fica ligado com a gente. Olha só, hein? Bom, a gente então começa trazendo o depoimento do produtor, que é para lá de exigente. A gente sabe que os nossos clientes têm uma exigência muito grande na qualidade e principalmente nos resultados. O Carlos Eduardo da Fazenda Rosa Branca, que fica em Rio Brilhante, aqui em Mato Grosso do Sul, ele sabe que qualidade da semente é importante, é fundamental para o sucesso na produtividade. Ou seja, semente sem qualidade não vai trazer resultado financeiro. Oi, eu sou o Carlos Eduardo Barbosa, engenheiro agrônomo, trabalho numa empresa familiar. Essa empresa é familiar do agronegócio já há muitos anos. Nós temos propriedades aqui no município de Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Ribas do Rio Pardo e no município de Itaporã. Trabalhamos com integração agricultura-pecuária, onde a gente também faz o cultivo de algumas culturas produtoras de grãos. O uso de braquiária no nosso sistema ele é sempre muito intensivo, né? Como nós fazemos a integração agricultura e braquiária, principalmente nas áreas onde não vão milho ou safrinha, o cultivo de certas espécies de braquiária é bastante rotineiro, onde a gente usa espécies como braquiária rusiensis, braquiária, as linhas das brisantas, que pode ser desde a charaés ou outras espécies, e também a gente usa além das braquiárias o pânico, como a gente vem fazendo, por exemplo, o sistema antecipasto, que se usa a BRS Tamani. Então, a importância das forrageiras, das sementes, é fundamental, porque quando o produtor compra uma semente, ele não compra só a semente em si, ele compra um estande de plantas. Então é fundamental que essa semente venha com qualidade, o seu VC, aquele VC comprado seja o VC entregue. E se porventura tiver algum problema, que as empresas tenham um pós-venda adequado para aquilo que ela deveria dar ao produtor, ao cliente que está comprando. Então é sempre muito importante pensar na qualidade da semente, em todo o seu processo, até no momento que você recebe a semente, da forma como você armazena e no momento que você está fazendo essa semeadura a campo. Então, normalmente nós usamos sementes que elas são puras ou são com grafite. Aí depende da máquina, depende da forma de operação que nós vamos fazendo. Mas normalmente as sementes são puras, sempre buscando o valor cultural mais alto, pelo tipo de máquina que nós temos e pela forma de aplicação que nós adotamos. As sementes que estão sendo entregues para nós são sementes de altíssima qualidade. Isso ajuda muito na gente obter esse estande de plantas adequado, principalmente nessa transição verão e inverno, onde a gente tem uma menor pluviosidade, menor quantidade de chuvas. Então, sementes que vêm com qualidade para nós ajuda muito a gente ter segurança que vai ter pasto no inverno. E você, amigo produtor, também quer ter aí a tranquilidade para fazer a formação aí da sua palhada, a formação da sua pastagem? Então já sabe, né? Escolher sementes de procedência. E procedência tem aqui. Isso, segurança e bom resultado. Você encontra onde? Aqui na GM Pasto. Você vai conferir agora essa oportunidade no nosso balcão de vendas com a Raquel. Veja aí.
Olha só, mais uma entrega saindo, porque aqui na Germipasto a entrega é garantida. Ainda dá tempo de você formar ou reformar. As chuvas estão chegando. E a Germipasto montou uma campanha especial e é isso que eu venho te contar. A Super Reforma. É isso mesmo. Nós estamos com 6 pagamentos, no boleto. Fica calmo que não vai comprometer o seu cartão de crédito. Fora isso, semente certificada, campos próprios, alta tecnologia. E aí, se você ainda está com alguma dúvida, aproveite, pega o telefone e liga agora. A nossa equipe Nota 10 está aqui, pronta para te atender. E lembrando que aqui na Germipasto a entrega é garantida. Melhor semente com compromisso de entrega para você. Pega o telefone e ligue agora. Olha, amigo produtor, e hoje a gente está acompanhando, histórias, de produtores que têm feito aí sistemas cada vez mais intensivos. Inclusive, a gente foi já nessa propriedade, que é a fazenda que fica aqui em Bandeirantes. Conversamos com o Guilherme da Burg Consultorias, que ele contou pra gente o trabalho que ele vem fazendo lá para aumentar aí a produtividade na soja, na produção animal, Isso, o sistema ILP, Integração Lavoura Pecuária, Fazenda Santa Laura, aqui em Mato Grosso do Sul. Nós fomos conhecer de perto como numa pequena área eles conseguem produzir tanto o grão quanto a pecuária. Olha que bacana você vendo imagens aí da Fazenda Santa Laura, que fica aqui em Bandeirantes, no Mato Grosso do Sul. Uma fazenda que é referência em produtividade, tanto na pecuária quanto na agricultura. Mas por que isso acontece aqui, Thay Andrade? Pois é, a gente vai saber, inclusive, conversar com os proprietários dessa fazenda, os sócios da Burg Consultorias, para explicar quais foram as técnicas utilizadas aqui na integração lavoura-pecuária, os trabalhos que eles fizeram. E a gente começa já esse programa, batendo um papo aí com o Guilherme Gonçalves Fonseca, ele que é engenheiro agrônomo e também um dos sócios aqui da Burg Consultoria. Também, tá certo. Olha, a gente veio até a Fazenda Santa Laura, ver de perto porque aqui é uma fazenda, como já falamos no início do programa, 465 hectares, Isso, dividida para lavoura e pecuária. As duas atividades. Isso, são 200 destinados só para lavoura e 210, 206 para pecuária. E a gente vai entender e conhecer o porquê tanto sucesso aqui, Thay? Isso mesmo. Imagina sair de 400 cabeças para 2.500 e ainda conseguir uma boa produção na soja aqui. Com certeza. Vamos saber então? Vamos lá. Vamos lá. Aqui com a gente, Guilherme, muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado por receber a gente aqui na Fazenda Santa Laura e abrir o conhecimento para a gente aprender um pouquinho com o trabalho desenvolvido aqui na Santa Laura. Bem-vindo. Obrigado, satisfação é minha. Thay, satisfação é minha. Éder, um prazer estar com vocês. Estou à disposição para a gente trocar bastante experiências e conhecimentos para os produtores. Bacana. Legal. Bem bacana mesmo, viu? E a ideia é justamente apresentar para os nossos telespectadores, clientes da Germipasto, aquilo que a gente fala nos nossos programas, que é possível intensificar a produção desde que tenha conhecimento. Isso, produzir mais numa área menor. É possível, a gente mais vai com contar. menos é possível sim. Isso mesmo. E a gente já começa trazendo então um panorama sobre a realidade da fazenda, não é mesmo, Éder? A gente vê uma evolução, A fazenda aqui já teve produção de 62 sacas por hectare, a média, eu acho que nesse tempo que vocês estão trabalhando, são 55 sacas, enquanto uma média aqui na região são de 49 sacas, aqui no estado, E a gente tem aqui um case de sucesso que é baseado em conhecimento, Guilherme? A gente trabalha com bastante afinco a favor tanto da lavoura como da pecuária
E os processos sinérgicos, eles dependem de várias intervenções que eu estou à disposição para discutir com vocês. Tá, e é isso que a gente quer saber, né? Quais são essas intervenções que vocês fazem aqui na fazenda para ter aumento de produção, né? Para a gente começar até, lembrando, né, que a gente já falou, a fazenda tinha como atividade principal a pecuária. Em que momento que vocês viram a necessidade ou uma estratégia de adotar a integração aqui dentro? Tá, e basicamente a soja ela é uma ferramenta no sistema de produção. Isso não quer dizer para a gente que ela não tenha que dar lucro. O objetivo de soja é dar resultado financeiro no bolso do produtor. Porém, quando a gente analisa hoje uma área degradada de pastagens, aproximadamente aí R$3.000 por hectare é para você transformar essa área de pastagem numa pastagem produtiva. E hoje nós temos custo de produção de soja de R$7.000 a R$7.500 por hectare, que nos permite uma produção de primeiro ano razoavelmente baixa, que seja 35 sacos, e basicamente isso se paga dentro do sistema. Então, a soja como ferramenta, nós entendemos como as aberturas, né? Obviamente que com as áreas fixas, e o projeto vai se alongando nesse período, as áreas fixas, essa produtividade vai aumentando. Mas como abertura, a soja é uma grande ferramenta para baixar custo de produção de reforma de solo. O calcário, o gesso agrícola, o potássio, o fósforo, a gente põe a culpa na soja, o grão dela tem que pagar essa conta obrigatoriamente e a pecuária desfruta disso nos momentos subsequentes. Então ela é uma ferramenta fantástica para correção de solo em perfil, que é algo que eu gostaria de discutir com vocês, e ela é o start do negócio. Então, quando a gente fala num sistema integrado, existe uma atividade que se sobressai em relação à outra. Tem aquele que prefere mais dar uma atenção para a pecuária ou aquele que prefere dar uma atenção mais à lavoura? Existe, tá? Os projetos da Burgos Consultoria, eles são extremamente dinâmicos, né? No início das nossas reuniões, a gente tem que entender um pouco o que o produtor quer, aonde ele tem mais facilidade, né? E adequa o projeto nesse sentido. Existem clientes nossos que trabalham com pecuária e inseriram a lavoura. Existem clientes nossos que são agricultores por excelência e inseriram a pecuária e esse cara tem facilidade para trabalhar. E eles conseguem ter bons sucessos nesse sentido. Mas a soja em si, além de dar lucro, ela é uma ferramenta muito boa para baixar custo de correção do solo, que é a base de tudo isso que nós estamos conversando hoje aqui no programa. Perfeito, viu, Guilherme? A gente sabe que, em especial aqui na região norte de Mato Grosso do Sul, onde a gente tem solos talvez mais fracos, né, para a produção de grãos, porque os solos são mais arenosos, e não dá duas safras de grãos, como nós temos na região sul, que dá a soja e o milho. Mas o produtor obrigatoriamente tem que ter uma segunda safra, e aí fica o boi. Mas para ter um boi rentável, porque o pasto é o principal alimento do boi, a correção, fazendo a correção de solo, fazendo a soja, é onde ele capitaliza, porque com o custo operacional hoje, de correção de solo hoje, para... É o que ele falou, né? 3 mil, né? R$3.000 por hectare. Dependendo da região, até mais, né? Até mais, né? Até mais, Deslocamento, né? frete. Então a soja, ela vai minimizar esses custos, ela vai diluir custos operacionais, é isso? E ela tem uma benção, Éder. Ela fixa em torno de 20 quilos de nitrogênio. Ela fixa mais, mas ela aproveita bastante para fechar o seu ciclo e ela deixa para o produtor de graça 20 quilos de nitrogênio por tonelada de grão produzida. Ela é uma leguminosa, né? Ela é uma leguminosa que consegue retirar o nitrogênio do ar e fixar no solo. Então ela é uma ferramenta indispensável no nosso entendimento dentro do sistema. Ó, a gente está observando essa produção, né, essa soja aqui, ó, batendo praticamente na nossa cintura. Essa aqui é o quinto ciclo que vocês estão trabalhando aqui? A Fazenda Santa Laura trabalha com soja há 5 anos. Essa área específica que vai estar no nosso dia de campo, essa é o primeiro ano de soja. Primeiro ano já deu essa altura? Deu. A gente está esperando aqui em torno de 60 sacas em primeiro ano, mas tem muita coisa para a gente discorrer sobre isso. A gente trabalhou com palhada, nós fizemos o perfil de solo. É uma área desafio mesmo, por isso que o nome da nossa palestra da Estação Técnica é bem interessante, porque nós estamos aqui numa área com 8% de argila, sendo os 90% de areia, porque tem uma fração de silt, tem uma boa fração de areia grossa. Então são áreas com um grau alto de dificuldade. E além disso, nós não estamos numa altitude ideal, né? Nós estamos aqui em torno de 600 metros de altitude. Tudo isso compromete a safrinha, como o Éder comentou. Então, o perfil do solo é a solução, é fundamental nesse tipo de integração. Ô, Guilherme, a grande pergunta que o produtor às vezes tem, né, que a gente gostaria até de responder, é se esse modelo aqui dá lucro.
se ele é viável, se ele é rentável. Até que ponto compensa, né? Quando você intensifica, Éder, o caminho ele é vencedor, porque você consegue diluir muito os seus custos fixos, que é uma conta que você tem que pagar, independentemente do quanto você está produzindo, né? Agora, a questão de mercado, temos muita ferramenta para travar preço, né? Não só em bolsa, como, exemplo, na pecuária, o boi subiu, você vende, mas repõe. E na soja da mesma forma, né? Dólar subiu, é hora de vender, dólar baixou, é hora de comprar o fertilizante, né? Então, o ganhar dinheiro depende muito do tino comercial também do produtor. Hoje, infelizmente, o produtor brasileiro não consegue trabalhar mais só porteira para dentro, né? E voltando um pouquinho sobre essa história, né, de quando vocês iniciaram a produção de soja aqui. No primeiro ciclo, você até comentou comigo nos bastidores, chegou a tirar 43 sacas por hectare. Que trabalho que foi realizado desse período para cá, para vocês conseguirem o resultado que tem hoje? Quais foram as ações realizadas aqui na Santa Laura? Basicamente, tá? Nós fazemos sempre análise de solo, tudo é baseado em números, né? Não pode existir o achismo. Nós hoje estamos tentando corrigir o perfil do solo até 60 centímetros, né? Quimicamente e fisicamente. Fisicamente nós temos opções dos subsoladores, escarificadores. Quimicamente é a análise que vai nos contar, mas o calcário é algo indispensável. O gesso agrícola consegue descer esse enxofre e também o calcário para as camadas inferiores, tirando o alumínio, que é o principal, favorecendo as raízes. E fisicamente os subsoladores. Então a gente tenta criar condições para a raiz descer. Nisso os veranicos são minimizados. Isso a gente não controla, mas eles são minimizados e a oportunidade de quem fez isso ter altas produtividades em detrimento ao vizinho que não fez isso no veranico é muito grande. Então nós procuramos criar uma caixa d'água embaixo desse solo para favorecer as radicelas que estão lá embaixo e buscar essa umidade nessas áreas desafiadoras que o Éder comentou. E a produção de soja aqui na Santa Laura, o talhão, ela é a mesma área sempre ou vocês rotacionam essa produção aqui também? O nosso projeto ele tem um fluxo de caixa de 10 anos. Então nós propomos nesses primeiros 10 anos rodar a soja em tudo isso. Então, por enquanto, ela está rodando. Projetos mais agrícolas, como a Thay comentou, obviamente que o produtor define uma área fixa de soja, que ali ele realmente dilui muitos custos, né? Então existem vários cenários e cada panela tem sua tampa, por isso que a gente faz projetos adequados a cada sistema de produção e a cada produtor. Tá, essa área especificamente agora é soja, mas vai entrar capim depois, é isso? No inverno? Capim. Nesse caso específico vai ser braquiária piatã, com o objetivo de pastejo pós-inverno, e nós temos a meta de trabalhar com 3 UA por hectare com pasto e sal mineral e, quem sabe, atingir a nossa meta de 800 gramas no macho nesse período seco. Ela favorece bastante na integração o GMD, né, que é o ganho de peso, e ela é extremamente agressiva em relação à raiz, né, então evita a compactação do solo e faz uma palhada de excelente qualidade sem touceiras, né. A braquiária ela é fantástica em relação ao enraizamento quando você dá a condição para ela, química e física. E isso, por muito tempo o pessoal falou em plantio direto e obviamente que é o caminho, pensando em erosão, né, não mexer na matéria orgânica. Mas hoje nós estamos trabalhando até com cultivo mínimo. A cada 4 ou 5 anos na média, porém todo ano a gente trabalha com um equipamento chamado penetrômetro para medir essa compactação. E aonde tem braquiária é uma coisa incrível. Essa compactação é extremamente minimizada pelo potencial de raízes quando você dá condições para ela. Esse é o caminho. Tá, e a qualidade da semente interfere também, não? É de suma importância em relação a esse procedimento. Eu até costumo agronomicamente subir um pouco a recomendação de 10 a 15% das recomendações tradicionais, porque nós estamos numa situação diferente, né? Tem até obstáculos físicos aqui. Então a gente sobe um pouquinho, mas a chuva nesse momento ela é primordial. Então chuva e uma semente de boa qualidade para garantir estabelecimento da forragem depois da colheita da soja, é isso? E ele usou a VDTEC. Usou a VDTEC. A gente aqui na propriedade de Santa Laura a gente utiliza desse equipamento e estamos muito contentes. E em relação à qualidade da semente é o mais importante, porque você está colocando no solo algo que pode ficar 10, 15 dias sem chover e se ela tiver essa durabilidade para emergência nesse período, está garantido o seu sucesso. E é importante, né, ele contar para a gente o que ele percebeu de diferença aí com o uso da VDTEC. É a distribuição e acho que talvez o principal fato aqui, né? Ela não atrapalha no rendimento da operação e ela até hoje para nós não tivemos problemas aí de manutenções. E eu quero te dar um dado técnico, que na integração lavoura-pecuária extremamente intensiva, como é aqui,
Você fazendo a sobressemeadura, você tem pasto 1 mês antes do que você teria numa formação de capim pós-soja tradicional. E isso na integração muitas vezes faz uma diferença tremenda nesses níveis aí de 7, 8, 9 até 10 UA por hectare. E lembrando que esse capim que está aqui, né, enquanto o gado está pastando, na próxima safra de grãos vai ser dessecado e vai virar palhada para o plantio direto da soja. Então tem que ter sim, claro que muita qualidade. E sem palhada em áreas desafiadoras como essa, não entre na soja, pois a proporção de insucessos que a gente acompanha sem palhada é muito grande. Então palhada é algo que a gente também não se discute mais. Bacana, bacana. E assim, uma das questões que às vezes a gente escuta em conversa de colegas que tem fazenda, ou um amigo que tem, é assim, como eu vou iniciar uma produção de soja se a minha área não é muito grande? Existe um tamanho ideal para iniciar uma produção de soja? Tá, é uma pergunta complexa, né? Principalmente pela questão de depreciação das máquinas. Se a pessoa já tem um maquinário, teoricamente já depreciado, acima de 10 anos, e ter condições para plantar, eu não enxergo isso como um limitante. Agora, se a pessoa precisa investir numa área pequena, para isso se diluir no longo prazo, não costuma ser fácil. Então, tem que adequar o que a pessoa tem ao recurso, esse é o principal ponto, né, das primeiras reuniões, qual o recurso, e tocar nessa linha. Mas não vejo limite. Porém, o maquinário a ser investido é um ponto-chave da questão. Ou seja, entraria na questão mais de planejamento financeiro mesmo ali, né? Perfeitamente. E, Guilherme, falando, né, um pouquinho sobre a introdução, né, como iniciar um sistema integrado, né? Tem diferença de quando uma propriedade é de pecuária para uma propriedade que é de agricultura e fazer essa inserção do sistema integrado? Existe, com certeza existe, né? Na grande maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, o agricultor está um pouco mais avançado em relação a solo, né? Então ele normalmente tem uma maior facilidade de entrar na pecuária do que o pecuarista. Isso não quer dizer que o pecuarista não possa fazer isso, né? Essa é uma prova disso. Né? O caso está aqui, né? Ponto-chave é o recurso, obviamente, né? Nós temos que pagar as contas sempre. E a questão de solo é um ponto, a questão de clima é um ponto e a questão aí de mercado e uma decisão do produtor em si em entrar nesse tipo de projeto. Nossos projetos soltam, obviamente, a taxa interna de retorno calculada, o payback, porém a decisão sempre, obviamente, é do produtor rural. Bom, acho que a gente já finalizando aqui com o Guilherme, mas dá tempo de uma pergunta ainda, Guilherme. A gente sabe que muitas vezes a gente tem perfis diferentes de produtores. Tem aquele que é mais conservador, tem aquele que gosta de arriscar um pouco mais e que não tem nenhum temor, mas de modo geral, quais são os riscos que um produtor tem em fazer essa transição de só pecuária para a integração lavoura-pecuária? Eu entendo da seguinte forma, Éder, se a pessoa entra, ela não pode entrar para brincar, então a gestão financeira é primordial nesse tipo de caso, né? A pessoa tem que estar extremamente controlada nas suas contas, porque o fluxo de cargas e financeiro, tanto de receitas e despesas, ele é triplicado, quadriplicado do que ele está acostumado. Então a gestão financeira a gente enxerga que é o principal ponto para ele entrar nesse modelo de negócio. Então tá aí aquilo que a gente falou, né? Não é só saber produzir bem, plantar bem e colher bem, né, Thay? Tem que planejar. Show de bola! Olha, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa. Muito obrigada por receber a nossa equipe, Conexão Rural, Germe Pasto, né, Éder? Bacana, muito feliz, né, da gente sair do estúdio um pouco e sentir, né, o dia a dia, a campo, como funciona, né, a vida do produtor, né? E é isso que a gente quer mostrar para você, viu, produtor rural? Aquilo que a gente fala no programa, muitas vezes a gente está lá dentro do estúdio, no ar-condicionado, mas sentir o ambiente é importante, né? Até para passar para você, né, mais realidade, a né? realidade, né? E mais Isso certeza para você. É isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada mesmo aqui e conte com a Germe Pasto, viu? Obrigado, Thay. Satisfação, uma honra poder compartilhar um pouco com vocês do nosso conhecimento. Show de bola.
Olha aí que exemplo de produtividade, porque utilizou tecnologia e semente de qualidade, né, Thay? Isso mesmo, muita produtividade. A gente até ficou impressionado, né? Saiu de 400 cabeças para mais de 2.000. Olha só que bacana, mas é possível. Olha só, vamos fazer uma pequena pausa, um intervalo comercial. Já já nós voltamos para mais informações. Daqui a pouquinho, mais histórias de produtores que mudaram estratégias nas suas fazendas e aí conquistaram uma pecuária mais intensiva. Isso, a gente conta essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo. Muito bem, de volta com o Conexão Rural GM Pasto e hoje trazendo para você histórias de sucesso em todo o Brasil. E é o que nós queremos para você também, viu, meu amigo produtor? Você, minha amiga produtora, que você também tenha resultados positivos. Falando em resultados, nós vamos trazer para você agora a história do pecuarista Marcelo Pinto, ele que é de Camapuã e que adotou tecnologias da GM Pasto. Isso mesmo, eu estive lá, né, conheci um pouquinho desse trabalho que o Marcelo vem fazendo para se manter na atividade, porque ele foi uma necessidade, né, fazer a intensificação na pecuária, e ele conta mais detalhes para a gente agora. Você tem hoje uma propriedade de 1.600 hectares, mas nem sempre foi assim. O seu pai começou lá na década de 80. O que você percebeu de diferença daquela época para hoje, né? Dessa forma de ainda fazer pecuária? Sim, na verdade a gente continua ainda na extensiva, né? Já caminhando para intensificar um pouco mais, mas a intensificação eu vejo que é uma coisa que vai ser uma necessidade, uma obrigação de todo produtor. O mercado pede. O mercado está exigindo, a evolução das coisas está exigindo que a gente intensifique cada vez mais, porque uma propriedade ela tem um valor agregado muito grande para ela não dar resultado. Ela tem que, e para dar resultado, tem que se intensificar, né? Não vai ser uma opção e sim uma necessidade. Estamos migrando para fazer uma integração, porque é o caminho para melhoria em tudo, melhoria em solo, melhoria em genética, melhoria em mercado, melhoria em tudo. Eu quero, Marcelo, a gente continuar esse bate-papo pela propriedade, pode ser? Claro. Muito bem, chegamos aqui então, né, na área que o Marcelo comentou com a gente aí. Essa área aqui é um piquete de 100 hectares, 100 né? hectares. E toda formada com piatã. Com piatã. E a gente nota, não sei se vocês estão percebendo, né, a massa, né, desse piquete. Conta pra gente, como que você conquistou, né, esse resultado? Você falou que jogou sementes puras, né? Sim. E qual que foi o volume aqui distribuído? A gente, primeiramente, não existe semente boa se não tiver um bom preparo de solo, né? Nós fizemos um bom perfil de solo aqui, uma boa quantidade de calcário. Aqui nós estamos falando aqui de uma área que é fraca em argila, né? A região norte e nordeste aqui do Mato Grosso do Sul, ela é composta muito por terras arenosas, né? Então a fertilidade do nosso solo aqui é média baixa. E com todo esse trabalho, com todas essas tecnologias, inclusive da qualidade da semente Germipasto, nós conseguimos chegar no que vocês estão vendo aqui, que é essa sobra de massa aqui. Foi plantado 8 kg de semente nua, de 80 de VC, por hectare. Aqui nessa área aqui, qual que é a sua lotação na propriedade? Essa área aqui é um caso atípico, né? Essa lotação aqui, porque
formou-se tanta massa que eu falei, a gente precisa aproveitar um pouco dessa massa. E aqui está em torno aí de 6 a 7 UA. A minha intenção, como aqui, vou falar, aqui é a área que a gente vai iniciar a integração, né? Então a minha intenção muito aqui é palhada. Que bacana. E Marcelo, falando um pouquinho do seu sistema produtivo, né? Hoje você está com quantas cabeças na propriedade? Como que foi construída, né, essa evolução do seu rebanho aqui? A gente vai seguindo na pecuária extensiva, não adianta a gente apurar muita lotação, porque na seca a gente passa apurado, né? Mas hoje eu já percebi que com esse salto que a gente está dando, com essa integração, eu vou conseguir aumentar aí em torno de uns 20% do meu rebanho. Porque a gente vai ter essa massa no pior momento, que é o momento da seca, né? E como que você vê fazer pecuária hoje em dia, Marcelo? Toda atividade ela tem seus gargalos, né? Toda atividade ela tem suas dificuldades. A pecuária, ela está no momento, aqui, vamos falar em 2025, que ela está deixando a gente otimista. Mas como eu disse, nem sempre são rosas. Isso aí são ciclos que daqui a pouco a gente começa a se deparar só com espinhos. Que é o momento que desanima um pouco, mas nós estamos aí para trabalhar e vencer esses desafios todos. E agora nós vamos para o Pernambuco conhecer a história do Aras EGR. Uma parceira entre a Gemipasto e a Pastejar mostra na prática como a tecnologia e o manejo de qualidade geraram aí grandes resultados. O nosso gerente comercial, Daniel Diraim, esteve por lá e acompanhou de perto esse trabalho. A gente acompanha agora. Pessoal, estamos aqui na Agropecuária EGR e Aras EGR com o Edival Júnior. Estamos aqui com o representante da semente de Gemipasto, Daniel Diraim. Então, a Pastejar tem uma parceria com o Aras e Júnior vai falar um pouco das mudanças que vem acontecendo aqui nas pastagens. Um pouquinho o Júnior está mudando as pastagens do Maasai, do pastejo do Equino para o Tamani e o Aruana. E a gente vem tentando melhorar a condição do pasto das nossas propriedades. E essa parceria com a Gemipasto, com a Pastejar, a gente vem trocando muitas variedades de capim. Aqui era uma área de Brequiara, outra área de Maasai, e a gente hoje está fazendo a mudança para o Aruana e para o Tamani, tentando dar uma condição melhor, um capim de alta qualidade, de alta proteína. Então a gente vem fazendo essa mudança, tentando melhorar as condições dos nossos animais. Júnior, gostaria que você falasse por que você escolheu as sementes de Gemipasto e também a gente trabalhou com a semeadora Vedetec aqui, né? Um equipamento de alta precisão de distribuição. Né? Eu acho que, Alisson, a gente tem que tentar acompanhar a tecnologia, né? A gente vem com um implemento novo, com condição nova de plantio, tentando reduzir custo. E falar da Gemipasto é chover no molhado, né? A gente sabe da alta qualidade da semente de capim. Essa parceria com você também, que é um cara que sempre está junto, dando assistência. Então acho que tem tudo para dar certo. Só parabenizar pelo trabalho, pelo empenho que você sempre passou aqui para a gente. Então acho que é uma parceria aí de muito tempo. E com a semente aí da Gemipasto, tenho certeza que a gente vai continuar aí um bom tempo aí trabalhando juntos. Edival, conta um pouco pra gente a história do Aras, da agropecuária, o trabalho de vocês, o que vocês fazem, né, a produção, né, de pecuária de corte dentro do Aras, como que é esse trabalho? A gente vem já há 30 anos, né, no mercado. Meu pai vem da área comercial, a gente é representante e trabalha com produtos alimentícios em grosso. E em 97 foi quando ele adquiriu essa fazenda, adquiriu outras também, e a gente começou a criar gado de corte. E começou com machos, fazendo o ciclo, e aí sentiu a necessidade da falta do mercado do bezerro. E aí a gente começou a criar vacas em algumas propriedades,
começou a comprar tourinhos, sentiu a necessidade também que não tinha no mercado, dificuldade de comprar touro. A gente começou também a criar o Nelore PO, a gente faz a seleção até hoje, o Nelore EGR. E uma paixão minha particular que é dos equinos. E aí a gente começou a criar também os equinos aqui nessa propriedade, nessa fazenda aqui, Fazenda Apoada Pista. E hoje a gente está com um rebanho aí de quase 500 cabeças de equinos e 1.200 animais fazendo cria, recria e engorda. O ciclo completo, entrega bem de touro também. E fazendo a seleção, né? A seleção do Nelore PO. Hoje a gente diminuiu muito o número de cria, de recria. Hoje é mais cria com as vacas produzindo bezerro. Hoje o forte da gente é produzir bezerro. E para a produção dos animais, né, de pecuária de corte, quais forrageiros, quais capins que vocês têm utilizado? Hoje a gente usa o brequiara, né, o brisanta, marandu, usa o maçai, está usando o aruana e o tamani. Usamos também o decumbis, mombaça e o piatã. Bastante diversificado, porque aqui vocês têm, né, o ar estava um período bem definido. Quando chove, quando corta, 6 meses praticamente. Isso, A gente veio de praticamente 2 anos atípicos, né? Que a gente vinha com um índice pluviométrico muito bom. E quando foi agora meados de 2024, aí a gente começou a voltar à realidade, né? A nossa realidade do Nordeste é essa que a gente está hoje, com um índice bem menor, mas a gente só tem a agradecer, a gente se adapta, né, à região, a gente já nascido e criado aqui, a gente se adapta e a gente só tem que agradecer. Agora mesmo a gente está numa semana de um índice de chuva maravilhoso que a gente vinha sofrendo. E a gente já começa a ver, já começa a trabalhar com a terra, todo mundo se anima, a economia começa a movimentar e a gente tá vendo aí já, começa a ver a fazenda verde de novo, aí já anima a gente, anima todo mundo. Esse é o grande desafio, né? Buscar as cultivares, selecionar os animais, essas condições, né, ao longo dos anos. Vai ser ano mais chuvoso, ano menos. Isso. E essa adaptação é muito importante e trabalhar também, né, na seleção o animal para a região, adaptado a essas condições, isso faz muita diferença. Isso, com certeza. Então, queria agradecer aí, receber aqui na sua casa, na sua propriedade, mostrar um pouco desse trabalho. Obrigado aí por nos receber e com certeza vai ser a primeira de muitas Não, tranquilo. Eu agradeço a sua presença aqui na nossa região, agradecer ao Edival e abrir as portas da propriedade a pastejar e confiar no nosso trabalho. Com certeza. Valeu. Vem para pertinho porque está chegando o nosso balcão de vendas para você. Ótimas oportunidades que você não pode perder. Então aproveite, já anota aí nosso telefone 6733896700. Aproveite e faça bons negócios com a Germe Pasto. Olá, amigo produtor, estamos aqui mais uma vez com o nosso balcão de vendas Germe Pasto para levar para vocês as condições especiais para você adquirir aí na sua propriedade a nossa VDTEC, todos os nossos modelos de VDTEC. A VDTEC foi pensada pela Germe Pasto para atender as necessidades do produtor rural no tocante à distribuição de semente de pastagem. Ela é uma máquina muito versátil, ela pode te atender aí em vários sistemas de produção na sua fazenda e essa máquina vai contemplar você com muita economia na hora do seu plantio. Então você fazendo a junção certa da máquina com as sementes Germe Pasto, você vai ter o que há de melhor e mais tecnológico aí na sua propriedade no que se trata de semente de pastagem. Nós estamos comercializando hoje a VDTEC em 6 pagamentos e detalhe, tem frete para todo o Brasil, todo o território nacional, a gente consegue aí enviar as VDTECs para você. Então, meu amigo, não perca a oportunidade, entre em contato agora com a nossa equipe Nota 10 através do 6733896700. Telefone este que também é nosso WhatsApp. Então, o Germe Pasto está aí em vários canais de comunicação, através da nossa equipe de comunicação, para que você chegue até os nossos representantes de venda com todas as suas dúvidas
que eles vão sanar para você todas as suas dúvidas sobre sementes, sobre VDTEC, sobre distribuição e sobre plantio. Como vocês já viram aí no programa, ela é uma máquina pensada especialmente para semente de pastagem e é uma máquina que vai te trazer uma melhor rentabilidade aí no seu plantio. Então, meu amigo, entre em contato com a nossa equipe agora, não perca essa oportunidade de você adquirir sua VDTEC o quanto antes, porque a cada dia que passa vai chegando o período de plantio e vai aumentando a demanda por essas máquinas. Então é muito importante que você adquira ela o quanto antes para você ficar aí sossegado na hora do seu plantio e já começar a fazer com toda essa versatilidade, com toda essa economia. Então, meu amigo, mais uma vez eu peço para você entrar em contato com a nossa equipe, tirar todas as suas dúvidas sobre plantio, sobre a máquina e também sobre as condições especiais. Se você comprar semente e máquina junto, as condições de venda ainda melhoram. Então, essa é a oportunidade de você entrar em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp 67 3389 6700. É um prazer recebê-los, é um prazer atendê-los e nós estamos aqui para te atender da melhor maneira possível. Um grande abraço. Isso daí. Aproveita, pega o telefone, liga para a Gemipasto 67 3389 6700 ou vá no representante da empresa bem pertinho de você. Mas onde eu encontro o representante da Gemipasto? Se você não sabe, no nosso site gemipasto.com.br, ali tem o mapa do Brasil e com todos os representantes espalhados aqui pelo país, certo? Isso mesmo. Estamos esperando aí então a sua ligação. Ó, WhatsApp para facilitar também esse contato com a nossa força de vendas. Isso daí. Bom, você vai conhecer agora a história do produtor Moacir Fregonese, que viu no melhoramento genético uma alternativa para conquistar uma pecuária de ciclo curto. Isso mesmo. E para ter aí uma boa formação dessa pastagem, claro, ele contou com sementes de qualidade, sementes Germipasto. Ele conta pra gente também como foi feito, né, o estabelecimento dessa pastagem, das forrageiras escolhidas e, claro, o uso, né, de semeadoras elétricas VDTEC. Quando eu cheguei aqui na região, sabe, era ainda uma região pouco explorada, né? Então a gente veio do Mato Grosso do Sul, aqui para o Mato Grosso, no intuito de crescer, né, em extensão, em área. E com isso aumentar a produtividade, aumentar a oferta de touros na região, que a gente sentiu uma carência também grande, né? O melhoramento genético foi uma necessidade, porque o melhoramento seria o caminho para você realizar uma pecuária de ciclo curto. Tá? Então seria esse caminho, por causa desse caminho que eu fui atrás do melhoramento genético. Eu entendi que o melhoramento era uma coisa que levava muito tempo, né? Demandava muito tempo. Então, assim, esse foi um dos motivos que eu fui atrás, antes de eu entrar no programa, que eu fui atrás de matrizes já melhoradoras, para ganhar muito tempo, né, na verdade, entendeu? Então, talvez é um dos motivos que eu demorei um tempo a mais para entrar no programa de melhoramento, porque eu estava em busca dessas matrizes já que tinham um início de trabalho já melhorados, né? A gente fala assim, demanda tempo, só que se você não começar, você nunca tem tempo, você nunca vai chegar lá, né, na verdade, né? No começo, por exemplo, a gente tinha aquela mentalidade, né, antiga do produtor ali, de os pastos eram rapados. A gente chama de campo de futebol. Antigamente era tudo desse jeito. Então eu vi assim que por mais que eu tinha uma matriz de qualidade que eu tinha comprado, que os produtos eram bons, mas para ele expressar esse máximo potencial dele, eu tinha que mudar minha mentalidade de pastagem, de manejo de pastagem, né? O maior investimento que a gente fez de início aí foi em quê? Em aguada, né, e divisão de cerca. O maior investimento, cerca, reservatório da água e cerca, vamos falar assim. Foi assim, uma mudança radical aí da fazenda, sabe? Aí, de acordo com a área, a gente definia, por exemplo, num ano as 10% piores e os 20% piores áreas para entrar com essa reforma, né? E o estabelecimento da pastagem. E aí a gente foi definindo, de acordo com as observações, a gente estava também conhecendo a região, e foram ver as variedades que iam melhores. E aí, no caso, a gente foi vendo que o brisanto, em algumas áreas, né, que ele tinha morte súbita, ficavam os vazios. E
como não tinha nenhuma outra área, você era obrigado a reformar a área inteira. Então a gente viu assim que em outras áreas, que tinham algumas pequenas áreas de dictioneira, a gente via que não morria. Não morria, ela estabelecia e era persistente. Então com isso nós começamos o consórcio, definindo de início 25% de dictioneira, 75% de braquiarão. Hoje a gente já mudou a fórmula, hoje a gente usa 35% de dictioneira e 65% de braquiarão brisante. E assim, qual que é a ideia? A ideia é você gastar uma vez só na forma. Que aí depois desse estabelecimento da pastagem, um outro cuidado que a gente tem é dividir a área toda em módulos. Então a gente divide em módulos de 100 a 120 hectares, cada módulo desse tem 4 piquetes, certo? Cada piquete desse tem área de lazer central, com bebedouros de concreto que a gente leva para lá, com sal mineral, algumas áreas de cripe, né? E roda esses animais, uma vez por semana roda esses animais em cada piquete. Então com isso você possibilita que cada piquete descanse no mínimo 21 dias até voltar ali. E também a gente faz os ajustes de UA por hectare, conforme a época do ano. Então, por exemplo, na época chuvosa você tem um ajuste um pouco mais alto, na época do início da seca você baixa um pouco o ajuste, no início das águas outro ajuste, entendeu? Todo cuidado nosso é para a vacada não perder o escolho. Então a gente faz todo cuidado de reprodução, tudo beleza. Aí na entrada da seca elas estão prenhas, né? Então a gente faz um ajuste um pouco mais baixo. Devido ao nosso manejo, nós entramos com o feno em pé. Então a fazenda está toda com o feno em pé, que é braquiarão, entendeu? E aí a gente entra com o sal com ureia no início da seca e inicia com 10% de ureia, chegando até 20% de ureia no final da seca. E com isso a gente possibilita que a gente mantenha esse score corporal. Nesse manejo, com feno em pé e sal ureado, a gente mantém esse score corporal dessa fêmea para quê? Para ela parir bem, porque ela parindo bem e não perdendo score, ela vai reconceber no início da estação, que é o que a gente quer. Entendeu? Muito bacana. E você como que vocês fizeram aqui a distribuição dessas sementes? Porque vocês utilizaram aqui a semente revestida, né? Sim, a gente usou a Select, né? Que eu conheci através de um cliente nosso, lá de Camapuã, o Guilherme Gonçalves, da Agropecuária Santa Laura. E aí eu usei o primeiro ano, gostei demais das formas dele, usei o primeiro ano aqui a Select através da distribuição com a VDTEC no começo, tá? E depois em áreas, anos que a gente vai formar uma área maior, a gente jogou de avião. A gente gostou demais também do estabelecimento de avião. Como que foi esse retorno seu quando você viu essa semente sendo distribuída com o avião? Você teve uma certa resistência, alguma? Não. Inclusive, na época a gente achou assim que formou até melhor, assim. Melhor não digo, mas igual ao VDTEC. Por quê? Só que numa rapidez muito maior. E antes você distribuía que tipo de semente no avião? Semente comum. E você percebeu a diferença? Sim, porque a semente, a Select, ela tem um peso maior, então ela cai mais uniforme na área, né? Ela não tem aquela deriva entre o avião jogar e ela cair no solo, entendeu? Olha, conforme nós falamos no início do programa, histórias inspiradoras de produtores que adotaram não só, como já falamos aqui, tecnologia para aumento da produção, mas também o apoio da Germipasto. Isso mesmo. Olha, depois do intervalo, mais dicas no nosso balcão de vendas para você não errar aí na compra da sua semente revestida. A gente já volta com mais detalhes.
Muito bem, de volta com o Conexão Rural Germipasto. Já partimos para o encerramento do programa neste último bloco, mas dá tempo ainda de apresentar para você nossas tecnologias e resultados de produtores pelo Brasil inteirinho. Isso mesmo, a Germipasto sempre quer trazer informações, né? E alertar você na hora de comprar aí a sua semente. É importante você ter procedência, semente de qualidade. E olha, ver nosso balcão de vendas vem com uma dica muito importante. Mas a pergunta, você sabe como escolher a semente revestida? Não sabe? Então não perca, agora é a chance no nosso balcão de vendas com Mari Almeida trazendo essa informação. Semente mais barata é sempre um bom negócio? Olá, eu sou Mário Almeida, supervisor de representantes aqui na Germipasto, e vamos ver hoje como fazer a melhor decisão de compra de semente forrageira para o teu negócio e não cair nas armadilhas de mercado. Você, produtor, saberia fazer a melhor escolha levando em consideração somente o preço da semente? Escolher aquela semente mais barata é tentador, eu sei disso, mas nem sempre escolher a mais barata vai entregar o melhor resultado no campo. Olha só, existem 4 informações que você precisa levar em consideração para tomar a melhor decisão. A pureza da semente, a germinação, a recomendação e o PMS. O PMS é fundamental para te mostrar quanto de material tem aderido na semente. Nós estamos falando nesse vídeo de sementes revestidas. A semente revestida, ela possui aquele incrustamento e o PMS vai te mostrar quanto de revestimento tem na semente que você está comprando. Vamos demonstrar através de um exemplo o que nós falamos aqui agora sobre a quantidade de revestimento que a semente tem. Nós temos aqui um exemplo com semente Select da Germipasto e semente incrustada da concorrência. E que nós temos 3 sementes da Germipasto e 3 sementes da concorrente. O que o PMS te mostra? O PMS vai te mostrar a quantidade de material aderido que você tem em uma semente revestida. Então, se eu tenho na Germipasto um revestimento com essa espessura, em uma semente revestida da concorrência, em que ela é mais pesada, eu vou ter um revestimento mais grosso. Se eu tenho um revestimento mais grosso, em 1 kg de semente da concorrente, eu tenho mais revestimento, mais material aderido do que em uma semente da Germipasto, o que torna a semente da Germipasto mais leve que a semente da concorrente. Considerando então que nós já temos as 4 principais informações para tomar a melhor decisão, pureza, germinação, recomendação e o PMS, vamos fazer mais um exercício prático para te mostrar qual a semente realmente é mais barata e que vai levar o melhor resultado. Aqui na Germipasto, nós desenvolvemos uma ferramenta muito simples que mostra de fato quanto vale a semente que você está comprando e que compara 2 cenários para te mostrar de fato se uma semente mais barata no preço do quilo é a semente mais interessante para o teu negócio. Então vamos dar uma olhada e ver qual semente realmente entrega o melhor resultado. Aqui nessa planilha vamos fazer o comparativo entre a nossa semente Marandu Select e de uma Marandu revestida da concorrência, ok? Nesse caso nós temos aqui um preço da concorrência mais barato que o nosso. Nós temos aqui a R$ 12,80 o quilo da semente contra um preço nosso por quilo de R$ 15,68. Será que realmente é mais interessante? Perceba então que o PMS da concorrente ele é um PMS mais pesado, ele é maior, tá? 37,5 contra 30,04 da nossa. Por que isso é importante? E com a informação de PMS, nós vamos fazer o cálculo para chegar à quantidade de sementes por grama. Como é que nós vamos chegar nessa informação? Eu vou fazer uma divisão de 1.000 pelo PMS. No caso da Germipasto, 1.000 dividido por 30,04, nós temos 33 sementes por grama. E no caso da concorrente, 1.000 dividido por 37,5, nós temos 26,67 sementes. Então nós temos aqui uma quantidade significativa de sementes a mais na semente Germipasto, o que vai te entregar uma formação melhor. Nós temos agora o preço por semente. Nós temos ali um custo por quilo, né, que da Germipasto está mais alto que o do concorrente. Porém, quando eu considero que eu tenho mais sementes por grama do que na concorrente, eu tenho um preço de semente mais baixo que o da concorrente. Então nós temos aqui um preço da Germipasto mais caro, R$ 15,68, da concorrente R$ 12,80. Porém, nós temos aqui também o preço por semente. O preço por semente da Germipasto mais baixo que o preço da concorrente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha
da Germipasto é um pouco mais cara, mas que você vai usar menos semente do que o da concorrente. Nesse caso, nesse estudo, considerando que uma Marandu Select a gente precisa usar 12 quilos por hectare, para equiparar, para você ter a mesma quantidade de semente por hectare, por quilo, você precisa jogar 15 quilos da concorrente. 15 quilos da concorrente. No final das contas, quem faz a escolha da semente, levando em consideração as informações mais importantes como PMS e recomendação, com certeza vai comprar uma semente de alta qualidade e obter os melhores resultados. Compra de semente não pode ser feita no escuro. E é por isso que você precisa analisar a semente que você recebeu na fazenda. Uma análise laboratorial vai comprovar a germinação e se o PMS que você comprou de fato foi entregue. Um PMS mais baixo não garante uma boa germinação. Analise sempre a semente que você recebeu para uma melhor segurança do produto. Esses são os números e os números não mentem. Você precisa levar em consideração as informações corretas para tomar decisão sobre qual semente comprar. E no campo, a diferença entre um bom resultado e o prejuízo começa na compra dos insumos, nesse caso, no compra da semente. Procure um dos nossos representantes, procure nossa empresa e nós faremos esses cálculos para você realmente tomar a decisão correta e que vai levar o melhor resultado para você. Tá aí nosso balcão de vendas, nosso telefone mais uma vez, 6733896700, telefone que também recebe mensagens via WhatsApp. Olha, a gente vai ficando por aqui e lembrando que a Germipasto está sempre à sua disposição para tirar suas dúvidas, para atender você nas suas necessidades, para levar a informação precisa que você, às vezes, tem dúvidas aí na sua fazenda. Isso mesmo, nossa equipe é muito preparada, né? Temos engenheiros aqui, agrônomos, para poder trazer a informação precisa para você fazer a escolha certa. E a gente convida também, né, Éder, para seguir a gente lá no Instagram, @Germipasto, para você rever esta edição e outros programas. É fácil, é só acessar também o nosso canal lá no YouTube. Isso, também o site da Germipasto, germipasto.com.br. Bom, a Germipasto, além do mercado interno, ela atende o mercado externo. Ela trabalha com exportação de sementes. E logo após aqui a nossa apresentação, minha e da Thay, você vai conferir informações do setor de exportação da Germipasto. Isso mesmo, você vai ver como foi a visita dos nossos parceiros lá da União, né, que é o representante da Germipasto na Bolívia, que estiveram aqui, né, no Brasil, na nossa UBS, em Camapuã, no Mato Grosso do Sul, e conheceram os processos de colheita, né, como que é feito o beneficiamento da semente, e eles contam como que foi essa experiência. Olha, muito bacana, é daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Muito obrigada, então, pela sua participação e até a próxima edição. Tchau. Tchau, tchau. Buen día, nos encontramos en una de las propiedades de nuestros proveedores de Germipasto, en la zona de Chapadão. Estamos visitando y viendo un poco cómo están realizando la colecta de semillas para todo el proceso de calidad que se requiere y vamos a estar llevando seguramente una semilla de muy buena calidad. Estamos aquí presentes viendo cómo Germipasto trabaja la semilla desde la colecta, cómo está homogenizado los predios para poder cosechar, los procesos que hace para llegar al laboratorio, el cual nosotros como Unión también vimos el tema germinativo, viabilidad, tetrasolio, ¿para qué? Para que ustedes ganaderos estén seguros de una germinación a campo más precisa. Unión, Agronegocio y Germipasto, empresas aliadas para llevar semilla a Santa Cruz, Bolivia.
Esperamos que nuestros clientes estén atentos a la llegada porque vamos a tener una muy buena semilla este año.